Não adianta você dizer para mim que o seu relacionamento com seu filho, principalmente se ele for adolescente, é o mais perfeito do mundo, porque sempre vai ter uma pontinha de complicação se não tiver toda, né? Tem gente até que fala que não é adolescência, é aborrecência. Bom, vamos ver aqui como é que a gente faz para vencer esse momento da vida, né? Estamos recebendo aqui a Marcela Mello, que você já conhece, ela é neuropsicóloga, né? Isso. E estamos recebendo aqui o Sérgio Rosa Júnior, que é psiquiatra e nos traz certamente alguns posicionamentos importantes. É uma coisa que todo mundo tem que passar? Adolescência ou aborrecência? É um período que todos passam, mas o acompanhamento psicológico não necessariamente. Tudo depende de como que está a saúde desse adolescente, dessa criança, os comportamentos. Mas, Marcelo, eu quero ouvir também o doutor Sérgio Rosa, porque eu vejo muito jovem hoje em dia sofrer influências muito grandes das mídias sociais. A garotada passa o dia inteiro, doutor, lá naquele joguinho. Vem coisa muito importante ali. Trabalho de escola dá para fazer, né? Mas vem muita besteira também. Com certeza. E eu acho que ali o jovem fica meio rebelde com os pais, pega ali uns jogos meio violentos, né? Tivemos aí recentemente alguns episódios trágicos, como essa escola lá de Suzano, né? Na Grande São Paulo, que a garotada entrou até com arco e flecha do tempo da guerra da Áustria com a Suíça, lá, o Guilherme Tell, com aquela flecha atravessada, chama besta, né? O cara foi com besta, com machado, com... Isso aí é coisa desses jogos malucos que estão na... Então, nesse contexto tem essa influência, né, da mídia, dos jogos eletrônicos, desse avanço da internet, né, ultimamente. Mas não podemos deixar de lado de que é uma coisa, a internet de maneira geral é nova, isso é recente, tem muito a acrescentar de maneira positiva, só que, claro, cabe aos pais, cabe a nós, de maneira geral, observarmos e ficarmos atentos a esse excesso, né? Então, eu diria que o excesso é prejudicial. Mas eu acho que vem daí, doutora Marcela, a revolta, né? Não vou, limita, não vai, não pega, não vai. O garoto que está nessa fase, né, da adolescência fica meio aborrecido, meio rebelde. A questão não acho que é você cancelar ou deixar o adolescente de usar, de jogar, enfim, de ter as coisas de lazer, mas de limitar isso de certa forma, né? Então, em vez de deixar o adolescente só fazer isso, existem outras propostas que ele possa canalizar os sentimentos dele, como a raiva, por exemplo, através de um diálogo, uma boa conversa, atividades físicas, que é super importante, né? Pela mídia. Hã? Pela mídia. Não, fazer atividade física mesmo, isso, no contato com a família, no dia a dia, sair um pouco do computador. Então, dividir as atividades do adolescente, da criança, para não ficar só no computador, entendeu? Eu vejo alguns jovens ficarem até deprimidos e terem de recorrer a profissionais como vocês, né, para buscar aí na complementação, até medicamentosa, a saída desse grau de depressão. Então, aí entra alguns fatores, né, que eu acho que os pais precisam perceber, né, e a gente precisa elaborar isso desde uma fase mais inicial aí no desenvolvimento do perfil do jovem, né, da criança e do jovem. Trabalhar os limites, trabalhar a tolerância à contrariedade. E aí? Você chega no seu filho, você impõe uma limitação para que ele acesse a internet, como ele responde a essa limitação? Se ele não responde bem a isso, opa, é um sinal de que tem alguma coisa. Precisamos ficar atentos. Então, os limites, a tolerabilidade, a contrariedade, as ordens, a disciplina, isso é um fator, isso é um sinal bastante característico que os pais devem ficar bastante atentos. E no caso de um tratamento, é necessário que toda a família se trate ou tão somente os jovens? Sim, eu diria que na grande maioria das vezes a abordagem é familiar. A família adoece. A família adoece, a família muitas vezes desconhece os conceitos, a aplicação do que você tem que fazer dentro de casa.
Então, trabalhar a família é primordial. Marcela, por onde começa a situação da busca para resolver o problema? Na análise, na conversa ou já no psiquiatra? Depende, né? Isso aí varia muito do público, né? Das pessoas. Tem pessoas que acessam primeiro o profissional da psiquiatria, o médico, e tem pessoas que acessam o psicólogo primeiro. Mas assim, independente de quem começar primeiro, o trabalho é multidisciplinar. Então a gente faz um trabalho em conjunto, né? Quando chega casos mais graves, como esses que você mesmo falou, de depressão, transtorno de conduta, personalidade antissocial, a gente não consegue trabalhar sozinho. Então você tem que trabalhar os comportamentos, os padrões cognitivos desse jovem, mas a gente também precisa do auxílio da medicação. Então, um não consegue trabalhar sem o outro. Existe também aquela forma de criar com mimos em excesso, carinhos em excesso, né? O que eu acho que a psiquiatria chama de facilitadores, né? A família, não, meu filho não tem esse problema, e aí acaba contribuindo para o problema ficar maior. Com certeza, com certeza. Isso, eu diria, na minha prática clínica, eu vejo os jovens chegando para mim dentro de um contexto de algum problema comportamental, alguma coisa nesse contexto. E aí você vai fazer uma investigação da dinâmica familiar, de como eles vinham. Na grande maioria das vezes, há essa superproteção, esse excesso de Eu vejo mimo. gente chamar isso de mamãezada. 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 E aí, o jovem, a criança, ela se desenvolve ela cresce sem desenvolver um critério básico, que eu estava dizendo agora há pouco, que é a tolerância, é lidar com a frustração. Então, se eu vou e resolvo todos os problemas do meu filho, peraí, ele não está aprendendo a resolver não tem problemas. iniciativa, né? Ele não tem iniciativas. E aí chega numa fase mais posterior, quando ele entra realmente na vida real ali, no mercado de trabalho, enfim, né, num contexto mais posterior, sim, vai ter contrariedades, vai ter frustrações no trabalho, na escola, na faculdade, no seu relacionamento afetivo, namoradas, enfim. E aí ele não consegue lidar com aquilo, onde começa a haver essa alteração comportamental, muitas vezes. Enfim, uso de drogas, enfim, tem várias comorbidades aí que estão relacionadas com essa intolerância não desenvolvida na fase inicial. Essa mamãezada também pode levar ao que a gente está chamando agora de geração nem. Nem trabalha, nem estuda. Nem. E fica só no joguinho. Fica só no joguinho, sim. É a falta de limite, né? É aquilo mesmo que o Dr. Sérgio estava falando. A criança precisa aprender a se frustrar e a receber o não. Então, muitos pais, às vezes, quando dão um não para a criança ou para o adolescente ou essa criança faz aquela birra, a pirraça, a revolta, e os pais, às vezes, ficam sem saber como lidar com essa situação e acaba cedendo no final. E aí você está já criando uma pessoa, né, um jovem adulto, daqui para frente, que não sabe lidar, não só com frustração, mas como com regras e com limites. Dr. Sérgio Rosa, o jovem ou a criança emitem sinais de que vão atingir um grau depressivo, uma situação mais difícil, uma aborrecência, mas vou lhe pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Estamos conversando com o psiquiatra Sérgio Rosa Júnior e com a neuropsicóloga Marcela Mello. Eles voltam já, falando sobre esse assunto tão importante que eu tenho certeza. Se você não tem um problema em casa, conhece alguém que tem. Avisa o pessoal para vir para frente da telinha. Nós vamos voltar já com o tema.